Não pule antes de saber o assunto do vídeo. E sim, nesse vídeo a gente vai falar sobre a Verônica, a mulher que tem hiperfoco na Bíblia e conta a Bíblia em forma de fofoca. E é um vídeo resposta ao vídeo dela, que você clicar aqui, você vai lá no vídeo dela e ela tem dúvidas sobre a mulher de Caim. Mas, gente, não atrapalhe minha comunicação com ela, que é sem briga, é na amizade, é de boa. Não atrapalhe minha comunicação com ela. Se você quiser ajudar a palavra de Deus, divulga meu vídeo, republica, salva, me segue, comenta, dá like para dar engajamento. Se você fizer isso no vídeo dela também, você também vai estar ajudando a obra. Por quê? Porque minhas respostas do vídeo dela estão aqui. E várias respostas de várias questões também estão no vídeo dela. Se você republicar, vai estar ajudando a obra do mesmo jeito. O vídeo dela e o meu vídeo, você vai estar ajudando a obra do mesmo jeito. Bom, ela diz que conta a Bíblia em forma de fofoca e eu prego a palavra com uma linguagem diferente da dos templos. Por quê? Eu uso até viagem do tempo para pregar o evangelho, porque eu tenho um dom para pregar para pessoas que não vão ao templo. Pessoas que o templo não consegue alcançar. Tipo um ateu. O ateu não vai ver pregação na televisão, não vai lá na igreja, não vai ficar vendo vídeo aqui de pessoas, só se tiver alguma refutação do que eu estou fazendo aqui. Certo? Então eu tenho um dom para esse tipo de pessoas. Minha pregação é bem divertida, vai te trazer um conhecimento também, além do tempo, vamos assim dizer, porque tem pregação que ninguém questiona a Bíblia no tempo. Então pregação sobre questionação da Bíblia vai ter aqui, lá no tempo é difícil, é raro, certo? E não é preciso ter lá não é, Deus já não precisa dessa pregação lá, mas só aqui, fora do tempo, aqui nessa plataforma, certo? Onde essa plataforma pode desvirtuar muitas pessoas, certo? E eu escondi a face dela aqui pro TikTok derrubar meu vídeo. Se você quiser ver o vídeo dela, a face dela, clica aqui na caixa de comentários, você vai lá no vídeo dela, certo? Outras dúvidas dela não é só de mulher de Caim, é só pra falar da mulher de Caim aqui. E vamos tirar essa safadeza incestária. Eu tô falando assim, incestária, pra TikTok derrubar meu vídeo. Já tem sobre Deus tentou matar Moisés, a mulher de Jacó trocada e a luta de Jacó com Deus ou com o anjo. Essas outras dúvidas dela. Nesse vídeo eu vou focar em quem era a mulher de Caim, ok? Vamos focar nisso. E antes que eu me esqueça, ela tem hiperfoco na Bíblia. O que eu tenho é Master, Laster, Blaster, foco na Bíblia. Por quê? Eu não só quero ler e saber o que está escrito na minha curiosidade, o que está escrito na Bíblia. Não, eu quero entender tudo. E englobalizar Deus e a Bíblia, unir os dois. Por que Deus fez o dilúvio em vez de só instalar o dedo e fazer as pessoas sumir? E é isso que é Master, Laster, Blaster, foco na Bíblia. Você tem que entender o que é a Bíblia. Não ler ela só como livro. É por isso que eu tenho isso. Não estou falando que ela não tem hiperfoco. Ela tem sim. Certo? Vamos então chamar a vinheta e continuar o assunto do vídeo, que é falar sobre a mulher de Caim. E aí, seus tiktokers, Eduardo Félix de novo, que tá na área. Sim, eu, o mestre da interpretação bíblica, perito, nosso do Deus, o homem com quem ia acima da média, o homem que cala o ateísmo e refuta o terraplanismo. E começa o primeiro vídeo do quadro Eu e a Vérica. Então a Bíblia, vamos entender a Bíblia. A Bíblia são manuscritos antigos. Você tem que interpretar igual os arqueólogos fazem. Não ler como livro, como uma bula de remédio, como um gibi, como livrinho seguindo tradições. Não, a Bíblia é só interpretação, não é revelação. A Bíblia não é revelação. O que está na Bíblia é só interpretação. O que está além da Bíblia é revelação. Certo? Você tem que interpretar ela igual a ciência faz, igual os arqueólogos fazem. Você tem que entender que é um manuscrito antigo e que o povo tinha usos e costumes da época. Para você entender o que ele está querendo passar para a gente tem que entender o que eles estavam vivendo na época, certo? Vamos lá. Muita gente acha que a Bíblia foi escrita assim. Adão e Eva lá, aconteceu tudo. Aí Caim foi lá e desvitalizou o irmão dele, que eu tô usando essa palavra aqui, certo? Para o TikTok arrumar meu vídeo. Desvitalizou, desencarnou o irmão dele e ele já saiu errante pela terra e no outro dia já encontrou uma mulher. Não, não foi assim. Não foi assim, ok? A Bíblia foi passada para Moisés. Existia a Bíblia antes de Moisés, existia a Bíblia que era passada em forma de tradição, em forma oral, quando não existia escrita. Existia a Bíblia sim. É uma tradição, guardar o sábado. Por que você guarda o sábado? Porque Deus libertou Israel, etc. Porque Deus terminou, descansou no sétimo dia. Era assim que era pregada a Bíblia, com tradições que você fazia
antes da escrita. E de forma oral, você contando as histórias, certo? Aí chegou uma época que surgiu a escrita, já surgiu a Bíblia escrita antes dessa, tinha a Bíblia escrita antes dessa, ok? E Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e Gênesis foi passado para Moisés em forma de visão, certo? O Gênesis foi passado em forma de visão. Você tem que entender isso. Não foi narrado para Moisés, não foi o diário de Adão e Eva, não foi. Foi passado para um homem que já viveu muitos anos depois, séculos depois, milênios depois de Adão e Eva. Deus deu uma visão e ele foi relatando a visão. É isso que é o livro de Gênesis, ok? Então o casamento de Caim não foi da noite para o dia. Assim, da noite pro dia, ou uma semana depois que ele fez aquele crime dele. Não foi. Demorou séculos, séculos. E outra coisa, curiosidade importante, só quem tem Master, Blaster, Blaster, Fogo na Bíblia entende. Deus não permitiu que desse pena de morte para Caim. Porque seria combater violência com violência, não com legítima defesa. Porque Caim teve que se isolar de todo mundo, só existia 3 pessoas, os pais dele e ele. Ele se isolou e viveu sozinho. É a mesma coisa que uma prisão. É a mesma coisa que uma prisão. O que adianta você ter o mundo inteiro pra você correr pra cá se você vive sozinho? Então ele já foi punido, ele se arrependeu do pecado dele, mostra que se arrependeu porque ele não fez mais crime. Caim não fez mais esse tipo de crime. Caim não fez, ele viu o que é solidão, ele viu que a saudade do irmão dele, mesmo que ele tinha a birra do irmão dele, ele gostava dos momentos bons. Caim sofreu tudo isso e ele se arrependeu e ele pagou a pena dele. Não foi numa prisão como de hoje, mas a prisão daquela época, certo? E sim, ele teve que se casar ou com uma sobrinha dele, ou uma sobrinha neta dele, ou uma irmã dele, certo? Só que você tem que entender que passaram séculos depois que ele saiu e parou de conviver com Adão e Eva. E o que aconteceu nisso? Só a minha avó, só um exemplo. A minha avó e meu avô, eles tiveram 8 filhos antes da minha avó fazer 50 anos. Imagine naquela época que Adão e Eva, na Bíblia relata que eles viviam mais de 500 anos. Imagine quantos filhos você ia ter, certo? Não tem como caber todo mundo num lugar só. Por exemplo, você teve aí 300 filhos. Aí não tem como todo mundo caber num lugar só. Então o que aconteceu? O povo foi se mudando, cada vez ficando afastado mais longe. Os filhos mais velhos, ou os outros filhos de Adão, cada vez foram ficando mais longe, mais longe. Eles nem conheceram os irmãos mais novos deles, porque não tinha Uber, não tinha metrô, não tinha ônibus pra você ir visitar seu pai e sua mãe, etc, né? Você tinha que cuidar das ovelhas, você não podia sair, deixar suas ovelhas sozinhas, só tava você. Sendo agricultor, não dá pra você ficar um sempre do lado, todo mundo junto, não tinha reunião familiar assim, não dava naquela época, certo? Então, eles tiveram que viver muito afastados. Às vezes você tinha mais 10 irmãs, você nem sabia, sem contar uma desconhecida, você não sabia, é minha irmã, é minha sobrinha neta, quem que é essa pessoa? No mundo daquele tempo era assim, e Caim, ele encontrou uma mulher que ou era a irmã dele, ou era uma sobrinha ou sobrinha neta, casamento de sobrinho com sobrinho, tipo isso, certo? Sim, porque se passou vários anos, por exemplo, Caim podia ter 400 anos e encontrar uma sobrinha dele de 30 anos, que já está adulta. Imagine, 400 anos para 30 anos, olha a diferença de idade. Mas naquela época a genética era diferente, 30 anos já era adulta. Ok? Ele não era um pedofilante, pra mim não falar para o TikTok derrubar meu vídeo. Ele não era um pedofilante. Ele casou com uma mulher adulta que consentiu em casar com ele. Ok? É isso. Ou era a irmã dele, ou era uma sobrinha dele, ou uma sobrinha neta dele, e etc. E aí? Você vê a diferença de 330 anos, quantas pessoas podem agir no mundo. E é uma desconhecida para ele. De repente ele conheceu uma pessoa. Certo? Bom, já explicamos aqui quem é a mulher de Caim, que não foi uma semana depois ele se casou, certo? E no próximo vídeo a gente vai tirar essa safadeza incestária, vamos assim dizer, para de um vídeo, essa safadeza incestária de Caim, do povo da Bíblia, porque a gente vai entender o que é esse incesteiro, por que surgiu isso, que deve ter vindo antes da história. Antes surgiu na pré-história, antes da história, do surgimento da escrita, que eles proibiam isso. Por que proíbe isso? Você já parou pra pensar por quê? Que incestar é errado? Por quê, né?
Vamos pensar nisso. Não esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo pra gente salvar mais rápido. Até os próximos vídeos. Um abração do Eduardo, Fez.